Ontem foi Dia Mundial contra o Trabalho Infantil e muito a propósito disso vamos hoje nos debruçar sobre este tema e convidamos para o efeito a doutora Úrsula Paes. Ela é especialista à proteção, sim, de proteção à criança, exatamente, e vem do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância. Dados oficiais indicam que mais de 158 milhões de crianças estão envolvidas em trabalho infantil e em Moçambique, em particular, o último relatório lançado o ano passado, o relatório sobre o trabalho infantil em Moçambique, indica que mais de 1 milhão de crianças dos 7 aos 17 anos estão envolvidas em trabalho infantil e alguns desses trabalhos feitos em condições pouco saudáveis, e isso é bastante preocupante. Os números também são preocupantes. Então é a volta disso de que nos vamos debruçar hoje. Já sabe o caro telespectador que no momento apropriado vai poder interagir conosco. Nessa altura vamos passar os números do telefone em rodapé do seu televisor, poderá usá-los para contactar, para telefonar para nós e juntos discutirmos este tema. Para já, doutora, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada pelo convite. No espaço público, sim. Como já fiz esta breve introdução, os números de fato são assustadores. E o Unicef trabalha fundamentalmente com a criança. Qual tem sido a ação fundamental, se tivermos que olhar para aquilo que são as atividades do Unicef em relação à criança? Qual tem sido a ação fundamental do Unicef para pôr cobro a este fenómeno que é de fato preocupante? Vamos falar no caso particular de Moçambique. De Moçambique. Sim. Como a Irene falou, a situação é alarmante e é grave. Nós temos mais de 1 milhão de crianças que estão a trabalhar em situação perigosa porque não há possibilidade de se monitorar. Desses dados que também partilhou, 15% dessas crianças reportam ter trabalhado de certa forma numa situação que causou uma certa lesão ou ferimento para as crianças, especialmente na área de agricultura, pecuária e pesca. O que é que nós, como Unicef, temos estado a fazer em torno dessa área? Nós temos estado a fazer atividades de sensibilização. Trabalhamos com o Ministério da Justiça em 2011 para campanhas de sensibilização que tiveram um retorno de mais ou menos 20 mil pessoas em 5 províncias, que teve um dos temas centrais também a prevenção do trabalho infantil. E o que é que se pretende exatamente quando o Unicef desenhou estas campanhas, estas atividades junto ao Ministério da Justiça, no caso concreto, o que é que se pretende de fato? É que se faça uma sensibilização junto à comunidade para que eles estejam alertas sobre o perigo que é deixar uma criança jovem ou menor, não é? Porque a criança dos 0 até aos 18 anos ir trabalhar sem toda a proteção, sem ter o acesso à escola, as possíveis consequências da falta do acesso à escola para uma criança e para a sociedade em si. Também para o caso de abuso e exploração. Então, essas são as principais mensagens-chave. A criança deve ficar na família, a criança deve ter o acesso à escola e ficar na escola a tempo prolongado. Se por razões, e nós já tivemos a ver com o estudo que foi feito pelo Instituto Nacional de Estatística, que foi lançado em 2010, determinou que mais ou menos 82% das crianças em Moçambique trabalham pelo principal motivo de ter que ajudar as suas famílias. Isso está ligado exatamente à pobreza. Exatamente, por estar ligado à pobreza. Então, há essa realidade de as crianças moçambicanas dos 7 aos 17 terem que ir trabalhar para poder apoiar as suas famílias, mas esse trabalho não as pode tirar da escola. É possível falarmos de sensibilização, sensibilizarmos famílias para não levarem as crianças à rua, não levarem as crianças a envolverem-se em trabalho infantil, em trabalhos
sabendo que estas mesmas famílias têm necessidades. É frequente nós encontrarmos, vamos falar exatamente da cidade de Maputo, onde as crianças estão na rua porque ou a mãe tem alguma deficiência, o pai abandonou e a criança não tem mais ninguém porque só vive com a mãe e a avó e nenhuma destas tem condições de sustentar a família. No caso específico, é possível nós falarmos de sentarmos com esta mãe, com esta avó e dizer, olha, não ponha a sua criança na rua porque a atividade fundamental desta criança é estudar e brincar. Mas nós sabemos de antemão que esta criança não tem mais ninguém para cuidar dela. Talvez haver aqui uma atividade, uma ação a ser desenvolvida por forma que não só se proíba esta criança de ir à rua, mas que se dê alguma coisa para que ela não vá à rua. Eu concordo. Eu acho que nós temos que trabalhar em torno de assegurar que, como eu disse, que a criança esteja sempre rodeada da sua família, porque a família é o elo de ligação para evitar que ela vá à rua. Mas, concretamente, a maior parte das crianças que ou vivem na rua ou são da rua, há essas duas distinções, elas na sua maioria têm um membro familiar. Então, o importante é fazer-se a identificação dessas crianças, mapeá-las, identificar e localizar a família, e isso é um trabalho que a Ação Social está a fazer, como vê. Nós não só trabalhamos com o Ministério da Justiça nesse sentido, mas também estamos a trabalhar com a Ação Social para identificar, localizar as crianças que estão na rua, porque elas estão na rua, às vezes a trabalhar, e voltam, regressam para a sua família, ou algumas outras que vivem na rua. Então, a ideia é identificar e mapear todas essas crianças por forma a que se possa fazer um trabalho de reintegração junto às famílias. O trabalho de reintegração é feito através de um apoio psicossocial. Vai-se primeiro junto à criança, né? Porque as crianças têm várias verdades, especialmente a criança que está na rua. Então, é tentar descobrir a fundo onde é que ela vive, onde é que estão os seus parentes, a sua família, e fazer esse ponto de ligação. Uma vez identificada a família, localizada, que são os técnicos da ação social que fazem esse trabalho, então é possível prestar apoio à família para receber a criança de volta, porque depois isso cria, pronto, a criança às vezes teve, para o caso da criança que viveu na rua mais de 1 ano, 6 meses, 1 mês, é necessário readaptá-la, né, ao ambiente familiar. E depois ter a família que a receba de volta. Pois nós estamos, neste caso, a falar daquelas crianças que estão fundamentalmente nas cidades, mas também nas zonas rurais nós encontramos esse tipo de situações em que é uma criança que não vive na rua, mas que está no emprego, está a trabalhar na machamba, por exemplo. E sabe também que a criança trabalha nas minas. Este tipo de casos, como é que a sociedade, como é que as comunidades devem lidar com estas situações? Deixe-me só terminar. Em relação ao que estávamos a falar, é importante poder reintegrar as crianças junto à sua família, dar uma criança a uma família e assegurar que elas estão na família porque protege melhor. E assegurar que essas crianças estejam, com base nesse mapeamento que está em curso, estejam ligadas aos programas de proteção social que o governo tem. A cesta básica, por aí. Sim. Em relação à criança que está a trabalhar junto de uma mina, numa machamba, na agricultura, traz-nos sempre de volta aquele problema que nós temos de implementação da lei. Nós temos leis, nós temos um quadro legal de proteção, depois podemos falar um bocadinho o que é que depois pode ser feito para poder enaltecer esse quadro legal. Mas o grande desafio que nós temos é a implementação dessas leis. Então, é necessário ter que se fiscalizar. Primeiro, em Moçambique, tanto a nossa Constituição como a Lei de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança determina que toda criança tem direito ao trabalho, mas de forma que o trabalho não cause um certo perigo à sua vida. E que a criança pode trabalhar até com pelo menos 15 anos de idade. Entre os 12 aos 15 deveria ter uma autorização do Conselho de Ministros. Eu não sei até que ponto é solicitado, é que a Direção do Trabalho tem muitos desses pedidos por empresas, por farms ou machambas. Ou será que os empregadores de fato têm conhecimento desta lei? Provavelmente não.
Eu acho que a lei já foi aprovada em 2007, né? Então, eu creio, sei, inclusive nós temos estado a trabalhar e trabalhamos com o INE em termos de apoio técnico neste inquérito integrado à força de trabalho. Está-se a fazer agora a disseminação, fez-se a disseminação da lei. Então, na sua maioria, a maior parte dos empregadores deveria saber. E o desconhecimento da lei também não dá direito à proteção. Pois. Então, deveria, nesses casos em que tem uma criança a trabalhar, deve-se pedir autorização da Direção de Trabalho, e eu creio que depois a Direção de Trabalho faz o pedido de aprovação para as crianças com idades compreendidas entre 12 a 15 anos ao Conselho de Ministros. Há um trabalho direto que o Unicef, para além da sensibilização que está a fazer e das campanhas que está a fazer junto à Ação Social e em coordenação também com o Ministério da Justiça, existirá um trabalho diretamente feito nas comunidades? Eu acho que as comunidades são chaves. Porque é junto às comunidades que nós podemos fazer a sensibilização para a prevenção da criança, do trabalho infantil e para assegurar que a criança tenha acesso à escola. O trabalho que nós fizemos com o Ministério da Justiça e que estamos a fazer com a Ação Social tem também a ver com a formação dos líderes religiosos, comunitários, do grupo-alvo que são as crianças e também as famílias. Nós temos estado a trabalhar muito em relação à criança que está acolhida em centros de acolhimento, mas também agora, por termos sentido uma necessidade e também na sequência do diálogo que tivemos com o nosso parceiro, que é um deles, que é a Ação Social, que disse que havia uma necessidade, temos que trabalhar, mapear, identificar essas crianças. Então, estamos a prestar apoio técnico e financeiro para que essas crianças tenham acesso ao apoio psicossocial às famílias e por forma que esse apoio seja revestido em forma de formação e depois possa ser replicado tanto a nível dos técnicos da ação social como também a nível da comunidade. Para a prevenção da criança, para a ser sujeita a trabalho infantil, para também o desmembramento da família, não é? Porque, como disse, uma das principais causas do trabalho infantil é a pobreza. Exato.